Olá, descendentes, tudo bem? Segura essa. Se você perdeu a sétima Dev Live do primeiro descendente, rolou ao vivo direto do palco principal da PAX East em Boston, relaxa que eu te conto tudo. Prepare-se porque tivemos uma chuva de ótimos anúncios da temporada 3. Um campo de batalha inédito, hoverbikes, iradas, uma nova descendente jogável, Descendentes Supremos, a chegada das espadas, sim, você ouviu direito, e uma colaboração que vai fazer o queixo de vocês cair. Bora mergulhar de cabeça. Primeiramente, palmas para os desenvolvedores por essa live excelente em Boston. Deu para sentir a vibe da galera e os devs estavam visivelmente empolgados. E um tiquinho nervosos, claro. Para mim, um dos charmes do jogo. Para mostrar tudo o que estão fazendo. Rolou até recompensa por um marco de espectadores online. E vocês, comunidade, simplesmente esmagaram, passando de 20 mil visualizações. Que apoio insano. Obrigado a todos em nome deles. Agora vamos ao filé mignon. A temporada 3 foi batizada de A Ruptura. E anotem aí, chega no verão de 2025. Sem a data específica ainda. E com ela um novo campo de batalha gigantesco, Axiom. Este lugar era para ser o segundo refúgio da humanidade, mas virou um deserto perigoso e abandonado por causa de energia dimensional instável e uma tempestade do vazio sinistra que não dá trégua. Claro, com o novo mapa vem novos perrengues. Em Axiom, vamos encarar a Legião da Brecha, criaturas artificiais criadas por Karel usando organismos dos Colossos, e também novos mutantes bizarramente transformados pela tempestade do vazio. O mapa é tão grande que isso nos leva diretamente para a próxima novidade. E como a gente vai se virar nesse mapão todo? Com hoverbikes. É isso aí, meus amigos. Essas belezinhas voadoras serão nossos principais meios de transporte em Axiom. Todo mundo que logar na temporada 3 já ganha uma básica de presente, mas fiquem espertos para farmar as versões turbinadas e impulsionadas direto em Axiom. E pode apostar que vai ter skin para hoverbike e uns trajes de piloto bem estilosos para os descendentes. O trailer disso simplesmente insano. Vamos dar uma olhada. Olha quem está chegando na área, uma nova descendente jogável para a conta. Neil. A parada dela é a telecinese. Ela usa recurso de habilidade dela para marcar os inimigos. E aí, meu amigo, quando você ataca esses alvos marcados com habilidades ou arma de fogo, o dano é extra. Ela também consegue puxar a galera para perto ou aplicar uns debuffs sinistros com seus poderes telecinéticos. Pelo que deu pra ver, ela vai ser uma adição de peso e curti demais esse visual mais dark dela, ficou muito show. E se preparem para mais poder. Teremos a Luna Suprema já no episódio 1 da temporada 3. Eu torço que ela venha toda reformulada, né? Porque essas habilidades dela realmente hoje são terríveis. Eu acho fraco, mas tem gente que gosta, mas ela mereceu uma reformulação completa, não só em números. E que visual, hein? Absolutamente divina. Mas calma que não acabou. Eles também deram uma antecipada que teremos Yujin Supremo, que chega no episódio 2 da temporada 3. Mais Descendentes Supremos significam mais builds quebradas e muito mais poder destrutivo. O que a gente, claro, ama. Essa aqui fez a galera pirar na live. E não é para menos. Pela primeira vez na história do primeiro descendente, espadas estão chegando. Finalmente, essas armas de corpo a corpo vão poder ser equipadas nos mesmos slots das armas de fogo. E claro, tunadas com módulos. Já de cara, na temporada 3, episódio 1, teremos a lâmina e a espada de duas mãos. Com a lâmina, no ataque especial, você acumula Ki, virou Dragon Ball, né?
e dar aquele dash fatal nos inimigos, causando um dano absurdo num único golpe. Corte certeiro. E não para por aí. No episódio 2 da temporada 3, chega a Lâmina da Luz. Eu já tô louco pra testar isso daí. E mais uma vez, galera, é o que eu falo. Eles escutam muito o pessoal e tentam fazer o melhor que eles podem. Isso da espada foi totalmente ideia da comunidade. Igual o movimento dinâmico, né? Que vai ter agora dia 22 de maio. Para dar aquela tunada no combate e deixar tudo ainda mais estratégico, teremos 2 novos tipos de módulo. Primeiro, os módulos de gatilho. São os módulos de habilidade passiva, que basicamente te dão skills extras quando equipados. Por exemplo, com a skill de gatilho, chuva de meteoros, quando a habilidade ativa saiu sua do tipo projétil, acerta o inimigo, pequenos meteoros caem para causar um dano extra. Segundo, os módulos ancestrais. Esses são exclusivos para cada descendente e vêm com status aleatórios. Só dá para equipar um por vez e eles podem tanto fortalecer as habilidades do seu descendente quanto dar umas vantagens bem específicas em certas situações, mudando totalmente a dinâmica da batalha. Vamos ver, né? Tudo só para deixar a gente mais empolgado mesmo. E também prepare-se para um novo desafio. Por esse eu realmente não esperava. Vem aí uma nova raid de campo de colossos. E o chefão vai ser o Esmaga Muralhas, né? O Wall Crusher. É uma raid para 8 jogadores. E esse colosso foi pensado para ser o maior que já vimos, combinando com a escala gigantesca de Axiom. Segundo lá uma pergunta do que foi feito depois da live, perguntou, né, o quanto seria esse maior. Ele vai ser praticamente 2 vezes maior que um colosso hoje, vai ser 2 vezes maior. Ele vai dar as caras em horários específicos e vai exigir muito trabalho em equipe para ser derrotado, mas a recompensa vale a pena, com chances maiores de loot raro. Mas eu torço o seguinte, eu só torço que comece difícil e o pessoal começa a choramingar e snef. Tomara que, se for difícil, deixa difícil. Mas enfim, vamos ver, né? Se o loot compensar. Se o loot for realmente muito bom, aí compensa ser bem difícil deixar difícil. Mas e aí, galera? Ó, respira fundo. Os devs guardaram a maior bomba da noite para o final e o público simplesmente explodiu. Depois dos inúmeros pedidos da comunidade, o Primeiro Descendente vai ter sua primeira collab oficial com... Anotem aí, a collab vai ser com ninguém mais, ninguém menos com Nier Automata. Sim, vocês ouviram direito, essa parceria vai acontecer. O foco principal será em cosméticos. Mas que cosméticos? Teremos os trajes icônicos da A2B e da A2. E se liga, vai ter a versão danificada do traje da 2B. Sim, aquela sem saia. Além disso, movimentos de personagens exclusivos e outros itens decorativos. Os próprios devs se declararam fãs de Nier e disseram que é combinação perfeita. Isso vai ser excelente para o jogo. Mas espere que ainda tem mais. O Primeiro Descendente vai comemorar seu primeiro aniversário em julho de 2025. E para celebrar, eles vão realizar o TFD Fest, um showcase online onde vão apresentar o roadmap de longo prazo do jogo. Pode esperar uns eventos dentro do jogo com várias recompensas e um concurso que vai ter de skins da comunidade, com categorias para skins masculinas, femininas, unissex e para os companheiros também. Ah, e a trilha sonora original do jogo também será lançada nas plataformas do streaming. E para fechar com chave de ouro, uma nova funcionalidade social muito da hora: o Lounge. Esse é o seu cantinho personalizado no jogo, onde você pode exibir os descendentes que já desbloqueou. Ao entrar no lounge, a câmera muda para a primeira pessoa e você pode dar aquele rolê, interagir, dá para posicionar seus descendentes em vários lugares, escolher os trajes, as poses e os movimentos, e ainda vai dar para mostrar os seus colecionáveis, como os Golotoids e os outros itens exclusivos do salão. É o lugar perfeito para exibir suas conquistas e dar uma relaxada. Que monte de notícias incríveis direto da Dev Live na PAX East.
Da temporada 3, né, a ruptura, o novo mapa de Axiom, as hoverbikes, a nova descendente Neo, Luna e os Jin Supremos, a chegada das espadas, novos módulos, o Colosso esmaga Morales, a collab, né, épica com Nier e o primeiro aniversário com a TFD Fest. O futuro do primeiro descendente está brilhando, hein? Tomara que fosse uma reviravolta para o jogo, que volte muitos players, que esse jogo merece muito. E aí, qual dessas novidades te deixou mais no hype? Conta pra mim aqui nos comentários. Se curtiu esse resumão, já deixa o like. Se inscreva no canal para não perder nada do primeiro descendente e ative o sininho para ser o primeiro a saber das novidades. Valeu demais por assistir, descendentes. Até uma próxima. Fui!